Brasileiro vive envolvido por uma atmosfera obscura de promessas de campanha não cumpridas. Incrédulo perambula pelas ruas em busca de respostas que possam trazer um pouco de coerência, lógica e dignidade na sequência da sua vida. Complexidade de administrar duas certezas. Se deixou enganar e agora impotente não sabe o que fazer para sair do buraco que ele mesmo se meteu. Iniciei esse vídeo perguntando: você acha que a imagem está meio nebulosa, está escura, e poderia estar diferente? Algo mais visível, claro? Se você acha, eu concordo. Mas foi a forma que nós encontramos de criar para esse vídeo a atmosfera que lembra um pouco o Brasil 2024. Porque, poxa, muito se fala em país polarizado, esquerda versus direita. É uma guerra. E como toda guerra, ela só será vencida se quem pretender a vitória tiver poder nos meios de comunicação. É a informação a principal arma de uma guerra. Então a gente ouve falar muita coisa. E se alguém se posicionar para um lado ou para o outro, aí já é rotulado. As rotulações todos conhecem. Eu não quero entrar mais nesse confronto, eu não quero. Mas eu quero continuar vivendo em paz. Eu quero viver num país que a luz volte, mas volte com tudo. E não nessa situação que eu me encontro aqui nesse vídeo. Então, se alguém se achar assim, ofendido, violentado, ou invadido nas suas crenças, e quiser sair me rotulando de todas as formas, fascista, genocida, pobre metido a rico, essas coisas que a gente ouve todo dia, por favor, fique à vontade. Porque esse vídeo não é para você. Esse vídeo é direcionado a alguém que possa me responder, tirar as minhas dúvidas, que eu só vou ter paz a hora que eu entender a lógica, o porquê que as coisas acontecem. Senão fica difícil, porque é aquela história. Pode até querer e conseguir calar a gente, mas nos fazer parar de pensar, isso ninguém consegue. Então, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas e pressentimentos. E gostaria de expor para você, esperando que você responda e de repente até compartilhe para que outras pessoas possam pensar a respeito. Porque está na hora do povo brasileiro entender a sua realidade. Que não são narrativas, discursos, mantras repetidos, não são milícias que recebem de manhã cedo um determinado assunto contra o opositor e saem repetindo que nem uma metralhadora, acreditando ser essa forma de convencer, porque uma mentira repetida várias vezes por muitas pessoas ganha contorno de verdade. Não são gente ofendendo, mandando calar a boca, ameaçando, não são ordens de prisão que irão conseguir que o brasileiro aceite o que está acontecendo e principalmente volte a respeitar os seus mandatários. Porque está na cara que esse respeito há muito tempo deixou de existir. E se o povo está calado, não significa que não está vendo ou está acreditando no que estão falando para ele. Significa apenas que ele está impotente, em alguns casos, amedrontado em outros, ou esperando a hora certa da reação. Que pasmem, muitos podem pensar que esse grupo é pequeno. Mas, pelo que eu presinto, naquelas conversas de boca miúda, ele é grande e não para de crescer. Então vamos às perguntas. Se hoje eu tenho um presidente
que quando o candidato afirmava ter raiva da classe média, porque ela vive de ostentação, querendo aquilo que não precisa. Então por que esse homem e sua esposa, depois que assumiu o cargo, gasta fortuna, uma ostentação inacreditável em mobílias para o seu palácio, uma decoração assim inacreditavelmente cara, ela em roupas, joias, ele em ternos de 3 dígitos, em viagens, em cima de viagens, hospedando em hotéis luxuosos, os mais luxuosos do país. Então como pode o mesmo homem que falava no passado ser crítico à ostentação estar ostentando dessa forma? E aí vem em paralelo a mídia. Como pode a mídia, que com relação ao presidente anterior, que gastava muito menos, criticava cada centavo gasto, e agora simplesmente finge não estar vendo os valores inacreditáveis que o casal presidente e primeira-dama estão gastando para um padrão de vida que realmente eles não precisavam ter, principalmente porque sempre defenderam a humildade, viver dentro do necessário. E pior, governam um país que a pobreza é gigantesca e só faz crescer. Então a forma que eles estão agindo e vivendo ofende as classes que eles dizem defender e se preocupar. Outra pergunta, olha, não estou acusando ninguém, eu estou mostrando fatos que são de conhecimento público. Por que o atual presidente, que criticava o seu antecessor, chamando-o de ditador, chamando de homem que atentava contra a democracia, homem que queria tirar a liberdade do povo, hoje vem a público para dizer que democracia, o sentido de democracia é relativo? Como pode? Como pode um homem que, ao fazer campanha, se dizia o candidato do amor, da igualdade, que o país seria um só povo, que tinha que parar essa divisão que o adversário estava impondo, e ao assumir, declarou guerra aos opositores? Diga para mim, aonde está a lógica? Outra, o país tem que ser administrado. O país funciona igual uma empresa. Ele tem a sua contabilidade. Num país que gasta dentro daquilo que pode, ele tem saúde financeira. E saúde financeira significa que terá mais dinheiros para melhorar as condições de vida da população, principalmente a mais carente. Esse sempre foi o discurso do atual presidente. Agora, por que depois de eleito, ele começou a gastar de uma forma inacreditável, bem acima do que o país pode suportar? Ele inchou o governo, ele criou ministérios, cabides de empregos, ele começou a endividar todas as estatais e veio a público dizendo que o país vai crescer via endividamento. E a gente sabe que isso não existe. A matemática é exata, dinheiro não aceita desaforo. Quanto maior forem as despesas administrativas de um governo inchado, menos dinheiro vai sobrar para investir para benefícios do cidadão, que é a fonte desse dinheiro via impostos e taxas. Então como pode um candidato que falou que ia cuidar do bem-estar do povo gastar de uma forma inacreditável, e a gente sabe que para esse dinheiro ser coberto, essa dívida ser pelo menos administrada, tem que entrar mais dinheiro. E só tem uma forma de entrar mais dinheiro, é aumentar os impostos, que já são absurdos. Aí alguém diz, não, absurdos. O imposto que a gente paga aqui, o imposto que paga na Europa, a diferença é astronômica, e é. Só que lá na Europa, cada centavo tem retorno para a população. Aqui a gente gasta muito e não recebe quase nada em troca. Então como pode um presidente que criticava o seu antecessor e dizia que ia unir o povo, só está dividindo? Queria sanear as finanças,
só está aumentando a dívida e que iria privilegiar os interesses do país e só faz abrir os cofres para os seus aliados. Como pode? Eu só quero respostas, sabe? Responda para mim como se eu tivesse 6 anos, parafraseando Denzel Washington no filme Filadélfia. Olhe para mim como se eu não tivesse cabeça e me explique. Talvez tenha uma lógica, mas eu não consegui pegar ainda. Então, por favor, socorram esse reles mortal, incapacitado de pensar, e mostrem para mim que existe sim uma razão de tamanhas distorções. Democracia, em primeiro lugar, respeita a liberdade e os direitos. Existe uma Constituição. No sistema de governo do Brasil, o comandar é dividido entre poderes. Temos o executivo, onde fica o presidente, o legislativo, deputados e senadores, e o judiciário, que são poderes independentes, cada um nas suas funções. Devem conviver e se respeitar. Quando o atual governo assumiu, falou que iria lutar contra a ditadura, contra a perda de direitos e defender a democracia. E hoje a gente vê opositores, só opositores, sendo perseguidos e presos por questões pequenas. Poxa, também tem aquela coisa do direito, que tipo a imunidade parlamentar, que para alguns virou impunidade. O cara pode fazer o que quiser dentro do exercício de suas funções ou fora, ele pode fazer, ele tem carta branca para matar e fazer o que quiser. Para outros, é tolerância zero e não existe a imunidade. Bom, eu cito um exemplo, o Carlos Jordi, que é líder da oposição. A Polícia Federal invadiu a sua casa, invadiu o seu gabinete, por ordem judicial baseada numa foto, que foi adulterada e baseada numa mensagem de rede social. Diz que o cara que adulterou essa foto, foi mais ou menos assim, se eu estiver errado me esclareça, mas o que eu estou escutando é, o cara estava num comício lá no Rio de Janeiro em favor do ex-presidente, a reeleição do ex-presidente, tirou a foto. E no dia 8 de janeiro, aquele fatídico 8 de janeiro de 2023, até hoje muito mal explicado, ou bem explicado, mas ninguém quer saber da explicação, ele queria aparecer nas redes sociais e modificou a mesma foto, para dar a impressão que estava em Brasília. E mandou, assim, um Twitter para esse deputado, que, o rapaz, o tal do CVC, parece que era assessor parlamentar, uma coisa assim, é um CCzinho que gosta de aparecer. Estamos juntos, meu líder. E baseado numa foto adulterada, e nessa mensagem, o judiciário, uma decisão monocrática, autorizou a invasão do gabinete. Poxa! Aonde está a liberdade dos poderes, o respeito entre os poderes? Então quer dizer que, se um deputado ou um senador decidir, pode mandar a Polícia Federal lá no judiciário para investigar A ou B juízes? Não. Então o que está acontecendo? E o que acontece com a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado? Pacheco e Arthur Lira. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, é a terceira autoridade do país. Porque, poxa, na ausência do presidente e do vice, é ele que assume a presidência. E ele está calado. Então eu queria entender como pode. Não estou dizendo que está certo, que está errado, não. Só me expliquem qual a lógica de se ter liberdade total, absoluta, para atacar, prender, desmoralizar os opositores e simplesmente blindar os aliados. Isso é democracia. Democracia, em primeiro lugar, respeita a liberdade e os direitos. Existe uma Constituição. No sistema de governo do Brasil, o comandar é dividido entre poderes. Temos o executivo, onde fica o presidente, o legislativo, deputados e senadores, e o judiciário, que são poderes independentes, cada um nas suas funções. Devem conviver e se respeitar. Quando o atual governo assumiu, falou que iria lutar contra a ditadura, contra a perda de direitos e defender a democracia. E hoje a gente vê opositores, só opositores, sendo perseguidos e presos por questões pequenas. Poxa, também tem aquela coisa do direito,
que é tipo a imunidade parlamentar, que para alguns virou impunidade. O cara pode fazer o que quiser dentro do exercício das suas funções ou fora, ele pode fazer, ele tem carta branca para matar e fazer o que quiser. Para outros, é tolerância zero e não existe a imunidade. Bom, eu cito um exemplo, o Carlos Jordi, que é líder da oposição. A Polícia Federal invadiu a sua casa, invadiu o seu gabinete, por ordem judicial baseada numa foto, que foi adulterada e baseada numa mensagem de rede social. Diz que o cara que adulterou essa foto foi mais ou menos assim. Se eu estiver errado, me esclareça, mas o que eu estou escutando é: o cara estava num comício lá no Rio de Janeiro em favor do ex-presidente, a reeleição do ex-presidente, tirou a foto. E no dia 8 de janeiro, aquele fatídico 8 de janeiro de 2023, até hoje muito mal explicado, ou bem explicado, mas ninguém quer saber da explicação, ele queria aparecer nas redes sociais e modificou a mesma foto para dar a impressão que estava em Brasília. E mandou assim um Twitter para esse deputado, o rapaz, o tal do CVC, parece que é assessor parlamentar, uma coisa assim, é um CCzinho que gosta de aparecer. Estamos juntos, meu líder. E baseado numa foto adulterada, e nessa mensagem, o judiciário, uma decisão monocrática, autorizou a invasão do gabinete. Poxa, aonde está a liberdade dos poderes, o respeito entre os poderes? Então quer dizer que se um deputado ou um senador decidir, pode mandar a Polícia Federal lá no judiciário para investigar A ou B juiz? Não. Então o que está acontecendo? E o que acontece com a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado? Pacheco e Arthur Lira. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, é a terceira autoridade do país. Porque, poxa, na ausência do presidente e do vice, é ele que assume a presidência. E ele está calado. Então eu queria entender como pode. Não estou dizendo que está certo, que está errado. Não. Só me expliquem qual a lógica de se ter liberdade total, absoluta, para atacar, prender, desmoralizar os opositores e simplesmente blindar os aliados. Isso é democracia? Outras dúvidas que não param de infernizar a vida do cidadão do andar de baixo. Negócios às claras, amizades preservadas. O atual governo fala em transparência. Aí a gente lembra aquela situação de um determinado juiz dizer para outro, no final de uma eleição, missão dada, missão cumprida. Que missão é essa? Não caberia exigir uma explicação? E outra, de repente aparece o filho do mesmo ministro ostentando relógios de 1 milhão. De onde sai tanto dinheiro? Não é coisa de vir a público e simplesmente tranquilizar a população, mostrando que não tem nada demais, principalmente em se tratando de um governo que ficou fazendo uma tempestade em copo d'água por causa de meia dúzia de reais depositados na conta da ex-primeira-dama. Qual a diferença e por que a diferença de tratamento e interesse da justiça no trato de explicações que é um direito da população? E outra manchete, não estou acusando, não estou levantando falso, não estou fazendo fake, não. Mas as manchetes estão aí, já está provado. Marielle. Marielle, uma jovem, que foi utilizada como bandeira para atacar de todas as formas o ex-presidente. Marielle assassinada e queriam envolver o ex-presidente nesse crime. Tentaram de todas as formas, inclusive a mídia. A mesma mídia da pandemia, a mesma mídia que está sempre do lado do atual presidente. Tudo bem. Cada um defende quem quer, mas eu acho que o jornalismo tem que estar acima. Então, acredito eu que na universidade, na faculdade de jornalismo, não tem a cadeira. Como age um verdadeiro militante usando a ferramenta notícia? Não existe. Então a mesma mídia
falou alto, grandes manchetes. Uns iam direto acusando o ex-presidente. E agora saiu, tem provas, que o mandatário é um correligionário, se bem que não do mesmo partido, mas correligionário do atual presidente, que fez campanha aberta com camiseta e tudo, pela ex-presidente Dilma. Então ele é de esquerda. E também o homem, ele é um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E está provado por A mais B que ele foi quem mandou matar Marielle. E engraçado, a mídia simplesmente não toca no assunto. Os partidários, que antes falavam de Marielle todos os dias, iam para as praças públicas com fotos, com banners, calaram. Marielle deixou de existir, deixou de ser mártir. E a justiça, tão eficiente em mandar invadir o gabinete e a residência de um deputado da oposição por causa de foto adulterada e mensagenzinha de Twitter, simplesmente engatou primeira, está de stand-by. Poxa, esse assunto de quem matou Marielle, chegando à resposta, tinha que estar estampando todas as manchetes, o judiciário devia estar envolvido, o poder público, o Ministério Público, todo mundo. Não, simplesmente não se fala no assunto. Aí eu pergunto, por quê? A justiça é cega? Bom, é que eu sei, ela é cega. Ela é cega para o bem. Agora, cega para um lado e enxergando demais para o outro, isso tem lógica? Então, por favor, eu não estou aqui fomentando o ódio, não estou aqui nada. Eu só quero respostas, eu só quero entender. E já que se levou a fundo quem matou Marielle, poxa, Celso Daniel, prefeito de Santo André, violentamente assassinado. O ataque ao presidente Bolsonaro. Por que não se identifica os culpados? Por que não se investiga? Porque o homem que esfaqueou o presidente vive cercado, ninguém tem acesso a ele. Por quê? Será que não estaria na hora do Brasil saber quem matou Celso Daniel e quem mandou matar Bolsonaro? E outra, o aposentado que ganha mais de um salário mínimo. Bom, esse aposentado que ganha mais de um salário mínimo, ele não está recebendo nenhum favor. Muito pelo contrário. Ele passou a vida toda, mensalmente, pagando ou sendo descontado, valores bem mais altos. Trabalhou 30, 35, 40, 50 anos para ter direito a receber esse benefício. Meu Deus, ele pagou sobre 10 salários mínimos. Deixa eu, sabe, eu vou fazer matemática que eu sou meio tosco. Eu não entendo. Mínimo não é o mínimo. Então como é que pode existir um mínimo, referência INSS que é menor que o mínimo? Não pode. E outra, se é para aumentar o salário mínimo, que não é aumento, reajustar anualmente, porque o mínimo é calculado por um coeficiente ou por determinada lei, e o mínimo referência sempre pelo coeficiente que rende menos. Não tem lógica. Então vejam, todo brasileiro tem bolso. Uns mais cheios, outros mais vazios. Mas percebe o quanto subiu o custo de vida. Ou seja, o valor facial do dinheiro continua o mesmo, mas o poder aquisitivo diminuiu drasticamente. Mas é coisa acima, bem acima de 10%, na média geral. Aí o mínimo subiu 6,9%, não subiu, foi reajustado abaixo do aumento do custo de vida, bem abaixo. Então mesmo aqueles que recebem o mínimo, tiveram um reajuste um pouquinho maior, mas seu poder aquisitivo só fez cair. Agora imagine aquele que paga sobre 2, 3, 10, pagou, vai ter um aumento de 3,7%. O que o governo está pretendendo? Porque pelo que eu estou vendo, no andar da carruagem, vai chegar uma hora que todo mundo vai estar ganhando o mesmo valor. Poxa, se é para todo mundo ganhar o mesmo valor, então acabe com essa história da pessoa pagar 2, 3, 4, 10. Não, todo mundo paga sobre 1. Eu estou falando em matemática, não estou acusando ninguém. Agora, qual a lógica de dar para quem ganha um salário mínimo 6,9, que está bem abaixo do aumento de custo de vida, empobrecendo um pouco mais essa parcela da população, e pior, dar de 3,7 ao outro lado? Esse, então, ele não empobreceu, esse está sendo assim violentado. E a aposentadoria no Brasil, ninguém mais acredita. Então os mais jovens, se puderem, não vão pagar a aposentadoria. Vão tentar investir de outra forma para garantir a velhice. Porque não tem...
Qual a segurança que tem alguém que investe a longo prazo num jogo que a regra é trocada de tempos em tempos, mas sempre contra aquele que está pagando? Me explique qual é a lógica. E dentro dessa incoerência matemática, aonde está aquele presidente que em campanha dizia que ia defender os mais pobres? E convenhamos, aquele que ganha 1 salário mínimo de aposentadoria ou aquele que ganha 10, poxa, são pobres. O cara ganha sobre 10 salários, digamos aí, ganha 7 mil reais. Poxa, 7 mil reais é $1.000 e poucos. Em qualquer país do mundo, ele seria pobre. Mas o atual presidente, o homem que defende as classes minoritárias, as classes mais carentes, simplesmente nada sabe, nada vê, nada escuta e nada faz. Faz sim, faz política. Política sempre em favor dos seus aliados. Um homem que foi eleito pelo voto do nordestino. Se o nordestino quis votar no cara, tudo bem. Vivemos num país livre. E a primeira coisa que ele fez para o Nordeste foi interromper as obras da transposição do São Francisco. Ou seja, todo mundo sabe que o Nordeste tem uma terra rica, o que falta é água. Aí a água chegou em boa parte do Nordeste. Ele interrompeu essa água. E agora voltaram os caminhões-pipas que vendem água para o pobre que não tem dinheiro para pagar, mas se obriga a pagar, senão ele, a família, suas criações, suas plantas vão morrer de sede. E de quem são os caminhões? São dos coronéis, os grandes comandantes do Nordeste que apoiam o atual presidente. Aí eu pergunto, aonde está aquele homem que dizia que iria melhorar a vida do nordestino? E de fato mesmo, ele fez a felicidade daqueles que se acostumaram a manter um altíssimo padrão de vida do dinheiro que vem da indústria da seca. Então, minha gente, esse vídeo aqui já está longo. Se eu fosse pegar mais e mais inversões de valores, distorções, discurso mal explicado, isso aqui levaria meses, eu acho. Não é a intenção. A intenção não é fomentar fogo, divisão, não. A intenção é entender. Eu só quero entender. Principalmente entender um presidente que hoje faz um discurso, ele faz o discurso hoje, no outro dia aparece um vídeo com ele falando exatamente o contrário. Uma fala dele desmente a outra. E não sou eu que estou falando, pode ir em redes sociais aí, tem diversos exemplos. Então, eu quero entender que forma de governar é essa. Porque se você falou uma coisa aqui, outra aqui, totalmente contraditória, significa que numa das vezes você mentiu. Então, quem mente é mentiroso. E esse presidente acusava o seu antecessor de mentir. Mentira, na linguagem moderna, é fake. Aí o judiciário, os aliados, estão falando em combater o fake, mas vão combater o fake no geral, que daí eu vou bater palma, inclusive as mentiras do presidente, as mentiras dos deputados, dos senadores, das autoridades do atual governo, ou vou combater apenas o falado pela oposição, muitas vezes verdade, que eles simplesmente numa canetada dirão ser mentira. E aí? Aonde está a igualdade no tratamento? Por favor, eu só quero entender. E nessa revolução, nessa ebulição na vida civil, vem a vida militar. As nossas forças armadas, que historicamente era o orgulho da nação, agora envergonham. Existem sim notícias que jovens estão se negando a servir o exército, a marinha, a aeronáutica. Existem sim notícias na caserna que o número de prisões por insubordinação é bem maior do que nos anos anteriores, porque os jovens estão se negando a seguir determinadas ordens. Existem sim notícias de uma tensão nos bastidores, porque o militar de alma, ele tem orgulho, ele tem dignidade, ele anda de cabeça erguida, ele olha nos olhos, ele tem na sua farda a sequência da sua pele, ele sabe da sua importância. E esse homem foi sim treinado para obedecer ordens, mas obedecer até a página 2, porque a partir do momento essas ordens vão de encontro ao que ele aprendeu, que é a sua função, defender o país de inimigos externos e internos. Se ele colocar dúvida, ele passa a não obedecer mais. E a gente sente uma pressão nas Forças Armadas. Tomara que não seja verdade. Ninguém quer golpe. Todo mundo quer democracia, mas ninguém quer golpe militar, nem golpe civil. Quer democracia. E aonde está a democracia brasileira? Ou para onde está se dirigindo a democracia brasileira?
Então, na caserna hoje, existe uma pressão muito grande e surgiu um novo, sabe, digamos assim, conversinha de pé de ouvido, que já está até aparecendo nas redes sociais. Hashtag Águas de Março. Os entendedores entenderão.